Opa pessoal, tudo bom? Vamos lá, voltando aqui. Como a gente tinha combinado, né? Semana passada fizemos aulas sobre funções do primeiro grau e moda média e mediana. Essa semana a gente vai começar a falar sobre funções do segundo grau, beleza? O desafio é maior, é bem maior, é um assunto bem mais complicado, mas vamos tentar ver se a gente consegue. A primeira ideia é essa que está aqui no quadro, né? Na aula passada a gente estudou isso aqui, ó. A gente estudou que na função do primeiro grau era uma coisa do tipo assim, ó. Y é igual a um número, né, que é um número A, multiplicado por um certo x, somado com um certo b. Pronto, então esse era o exemplo, tá bom? E isso aqui estava associado a um probleminha, que era um probleminha clássico, que era aquele problema do táxi, né? Ou das vendas de um vendedor, ou do salário de um vendedor, que era um negócio mais ou menos assim, que todo salário começava a partir de uma parcela fixa e o salário ia aumentando. Então basicamente era isso que acontecia no problema da semana passada. Esse pontinho aqui é o ponto B, que é o início do gráfico, né? Tudo começa nesse ponto B. O salário começa aqui, a bandeirada do táxi também começa aqui. Então esse é o problema que a gente resolveu na semana passada. Mas o problema que a gente está resolvendo agora não é mais esse, certo? O problema que a gente quer resolver é um outro, que é um pouco mais difícil. Nosso problema agora é alguém que chutou uma bola. Deixa eu ver se eu consigo até fazer um desenho aqui. Vou tentar. Alguém que chutou a bola. Alguém pegou aqui nesse ponto, na origem, e foi e chutou uma bola. Aí quando essa pessoa chutou a bola fez essa trajetória daí, entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos. A bola fez essa trajetória. E como a bola fez essa trajetória, a nossa função não é mais essa. Então a gente tinha uma bola aqui que foi chutada. E essa bola ela atingiu várias alturas. De acordo com o tempo que vai passando, ela vai atingindo várias alturas. E a gente quer encontrar essa altura daqui, que é a altura máxima. Aí a função agora não é mais essa. A função é assim: y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então só para voltar, só para explicar a situação, nós não estamos mais numa situação onde o gráfico é uma reta. Nós estamos numa situação onde o gráfico é uma curva. E essa curva é uma parábola. Aí tem que lembrar, alguém chutou uma bola. Chutou uma bola, a bola vai subindo, atinge um máximo e depois começa a voltar. Tá bom? Então a gente está estudando esta função. E esta função aqui é a chamada função do segundo grau, que é essa. f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então a primeira coisa que vocês têm que aprender é, dada a função, ax ao quadrado mais bx mais c, saber quem é o valor de a, o valor de b e o valor de c. Pelo amor de Deus, viu, minha gente? Esse é o primeiro passo. Então na função x ao quadrado menos 3x mais 2, ó, o valor de a é 1, o valor de b é menos 3 e o valor de c é 2. Note, o valor de a não aparece x ao quadrado não, tá vendo? Não aparece. Então, primeiro exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 2. A é 1, que é o número que está na frente de x ao quadrado, b é menos 3, c é 2. Vê aqui, ó, f de x 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Tem que saber isso. O a é 2, o b é 4, o c é menos 3. E a próxima? O a é menos 3, o b é 5, o c é menos 1. E a próxima, ó, o a é 1 e esse menos 4 já é o valor de c. Então nesse caso aqui, o b vale 0, tá bom? E esse caso aqui, ó, preste atenção, tá vendo? Tem x ao quadrado, mas não tem o termo que tem x, tá vendo? Não tem esse termo aqui que tem x. Como não tem o termo que tem x, quer dizer que esse b é 0. Então nesse caso aqui, ó, o a é 1, o b é 0, porque não tem um termo em x, e o c é menos 4. Nesse caso aqui não tem um termo independente esse c, ó. Tem o a, que é o termo que está na frente de x ao quadrado, tem o b, que é o termo que está na frente de x, mas não tem o termo independente. Então nesse caso o c é 0. A é menos 2, b é 5, c é 0. E o último caso só tem o valor de a. O a é menos 3, o b é 0, o c é 0. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o a, o b e o c, beleza? A gente fez. Aí agora a segunda coisa é nessa função encontrar esses pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto, que são os zeros da função, que é o que a gente chama de x' e x duas linhas, ou x1 e x2, tudo bem? Então para resolver isso, a gente vai resolver a equação do segundo grau. Então isso aqui é importante. Vamos aprender a resolver a equação do segundo grau. Vamos começar devagar, tá certo? Eu vou começar falando sobre a equação do segundo grau incompleta, que é esse caso 4 e esse caso 5.
Então eu vou resolver vários exemplos agora de equações do segundo grau incompletas. E para resolver essas equações de segundo grau incompletas, eu não vou usar a fórmula de Bhaskara completamente, tá certo? Não vou usar essa fórmula toda, não vou. A gente vai usar uma técnica diferente que eu queria muito que vocês aprendessem, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro caso. Equações do segundo grau incompletas. Pronto, o primeiro caso é esse. Veja, minha gente, presta atenção, viu? A gente está diante de uma equação desse tipo, ó, tá vendo? Tá faltando o C. Essa equação, o C vale 0. Então, nesse tipo de equação que não tem C, a gente vai usar um negócio chamado fatoração. A gente vai aprender a colocar em evidência. Então, pelo amor de Deus, aprenda isso. O que é colocar em evidência? É assim, é fácil. Vou fazer a primeira, é simples. X ao quadrado menos 5x é igual a 0. Pronto. Nesse caso aqui, a gente vai fazer assim. Como tem x ao quadrado aqui e tem x aqui, a gente faz isso. A gente coloca um x, aí abre um parênteses. A gente está colocando esse x, um x desse e um x desse em evidência. Aí veja, aqui tem x ao quadrado. Note, x ao quadrado é x vezes x. Aí é com menos 5x. E essa conta tem que dar 0. Então aí você vai tirar esse x daqui e você vai tirar esse x daqui. Então você vai apagar ele. Você vai apagar ele e vai botar ele aqui na frente do parênteses. Você colocou o x em evidência, vai ficar assim. X ao quadrado tirando 1 dos x, vai ficar assim, x menos 5x tirando esse x, vai ficar 5. Ó, gente, quando eu estou falando tirando, eu estou falando tirando para simplificar o raciocínio, mas na verdade eu estou fazendo uma divisão. Eu fiz x ao quadrado dividido por x, deu x, e 5x dividido por x deu 5. Pronto, tá vendo? Então eu coloquei em evidência. Note que se eu fizesse a distributiva, né, aquele negócio que vocês chamam de chuveirinho, se eu fizesse o chuveirinho, x vezes x voltava a ser x ao quadrado, x vezes 5 voltava a ser x. Pronto, eu faço isso. Aí a partir daqui acabou. Agora eu penso, se isso aqui é uma multiplicação, ó. Um número que eu estou chamando de x e outro número que eu estou chamando de x menos 5, essa conta tem que dar 0. Aí pense comigo, se o produto de dois números dá 0, é porque ou o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Aí é só fazer isso, ó. X vezes x menos 5 é 0, então x é 0 ou x menos 5 é 0. Tá bom? Só isso. Tá vendo? Então a primeira raiz que a gente vai chamar de x1, a primeira raiz vai ser 0. E a segunda raiz vai ser, ó, passando o 5 para o outro lado, 5. Tá vendo? É só isso. Então, pelo amor de Deus, toda vez que aparecer na sala, quando a gente for resolver um problema e aparecer na sala uma equação do segundo grau assim, que eu precisar resolver a equação, quando eu precisar resolver a equação, eu não vou fazer por baixo, cara, tá bom? Fazer por baixo vai perder tempo. A gente vai colocar em evidência, tá vendo? Do jeito que a gente fez. Ok? Vou fazer o outro, tá bom? Olha o próximo. X ao quadrado mais 3x igual a 0. Mesma coisa, vou botar x em evidência. X, abre parênteses. Aí x ao quadrado tirando 1 do x vai ficar x. E mais 3x tirando esse x vai ficar 3. Fechou parênteses, igual isso tudo aqui, a 0. De novo, se a multiplicação de dois números é 0, é porque o primeiro é 0, tá vendo? X1 é 0. Ou x mais 3 é 0. X mais 3 é 0. Mas se x mais 3 é 0 é porque x só pode ser menos 3. Então x2 é menos 3. Aí eu acho que você já percebeu que toda vez que tiver uma equação dessa, ó, perceba, toda vez que tiver uma equação dessa, onde tem x ao quadrado e tem x, uma das raízes tem que ser 0. Então na letra A, uma raiz é 0, na letra B, uma raiz é 0, na letra C, uma raiz é 0, e na letra D, uma raiz é 0, e na letra E, uma raiz é 0. Então uma das raízes aqui, em cada um desses casos, é sempre o quê? 0. Nunca esqueça disso, tá bom? Beleza? Eu vou fazer só isso aqui, bora, vamos lá. Menos x ao quadrado. Não vou fazer todos os casos, né? Para você ver todos os casos. Mais 10x igual a 0, tá vendo? Mesma coisa, vou botar o x em evidência. Cuidado agora, que
que tem um menos x aqui na frente, né? Então vai ficar menos x mais 10. Isso tudo igual a zero. Pronto, aí faz agora, vá. X é igual a zero ou menos x mais 10 é igual a zero, tá vendo? É a mesma coisa. Poxa, se x é igual a zero, tu já achou a primeira raiz. x1 é zero. E a outra raiz, ó, esse mais 10 vai passar para o outro lado. Vai ficar assim, menos x é igual a menos 10. Aí tu faz aquele negócio, né? Multiplica por menos 1. Então a segunda raiz x2 é 10. Tá vendo? É assim que funciona. Então em todos os casos onde você tiver ax ao quadrado mais bx igual a zero, uma raiz é zero. Beleza? Então fiz esse, deixa eu só fazer, deixa eu dar um print aqui, né? E abrir de novo, ok? Porque aí eu faço os outros. Esse aqui é o 2, né? Pronto. Tá vendo que eu fiz a letra A, fiz a letra B, fiz a letra C. Vou fazer a letra D. Mesma coisa. Menos x ao quadrado menos 5x. Essa conta toda tem que dar zero. Bota o x em evidência. Bota o x em evidência, abre o parênteses. Vai ficar aqui, ó. Menos x. Cuidado agora, ó. Menos 5. Isso tudo tem que dar zero. Então, se o produto de dois números é zero, então a primeira raiz do primeiro é zero. Ou, né, o segundo número, que é menos x menos 5, essa conta também tem que dar zero. Tá, então passa o x para lá, vai ficar menos x é igual a 5. Aí faz aquela história, multiplica por menos 1. X é igual a menos 5. Ou seja, a segunda raiz x2 é menos 5. Ok? Veja que todos que a gente fez, todos tinham que dar uma raiz igual a zero. Veja isso agora. É menos 2 x ao quadrado mais 7x igual a zero. Bota o x em evidência. Abriu parênteses. Vai ficar menos 2x mais 7. Fechou. Essa conta tem que dar zero. Resultado, x é igual a zero ou menos 2x mais 7 é igual a zero. Normal, letras de um lado, números do outro. Esse mais 7 vai para o outro lado. Aí fica menos 2x é igual a menos 7. Eita, multiplica tudo por menos 1. Aí vai ficar 2x é igual a 7. O que estava multiplicando passou dividindo, x é igual a 7 sobre 2. 7 sobre 2. Então a segunda raiz x2 é 7 sobre 2 e a primeira raiz é 0. Beleza, galera? Então, olha, é muito importante você assistir essa aula, tá certo? Fizemos o primeiro caso. Então, de todos os casos da equação do segundo grau, né? Da equação... Na equação ax ao quadrado mais bx mais c, que é a equação completa, eu estou ensinando vocês na aula de hoje a equação incompleta quando b é zero, que é o primeiro caso, e o segundo caso quando c é zero. Vamos fazer agora esse caso quando c é zero, que é até mais fácil, não tem muito mistério não, tá bom? Pronto, isso aí é bem simples, não tem nada que fazer, não tem nem botar em evidência. É assim, x ao quadrado menos 9 é igual a zero, é só você pegar o número e passar para o outro lado, só isso. X ao quadrado menos 9 é igual a zero. Nos outros casos você sempre bota todo mundo para a esquerda igual a zero. Nesse caso não, você passa o número para o outro lado. Aí fica x ao quadrado é igual a 9. Aí nesse momento é aquela velha história, o que é potência vira raiz. Aí se o número, qual é a operação inversa da soma? Subtração. E da multiplicação, divisão. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Aí você diz que x é mais ou menos a raiz quadrada de 9. Ou seja, x é mais ou menos 3. É só isso. Então a primeira raiz é menos 3 e a segunda raiz é 3. Então todos são assim. Então vamos ver o de baixo. A mesma coisa. Menos x ao quadrado mais 16 é igual a zero. Passa 16 para o outro lado. Aí fica menos x ao quadrado é igual a menos 16. Opa, multiplica tudo por menos 1. Aí fica x ao quadrado é igual a 16.
Agora tira a raiz. Não esquece de botar o positivo e o negativo. Vai ficar mais ou menos a raiz de 16. Gente, então isso vai ficar mais ou menos 4. Então na equação menos x ao quadrado mais 16 tem duas raízes. Uma é mais 4 e a outra é menos 4. Olha para o próximo agora. Mesma coisa. Menos 2x ao quadrado mais 8 é igual a 0. Passa o 8 para lá. Fica menos 2x ao quadrado é igual a menos 8. Multiplica tudo por menos 1. 2x ao quadrado é igual a 8. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, mais ou menos 2. É isso. Beleza? Vamos para o outro. X ao quadrado menos 25 igual a 0. Passa o 25 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado é igual a 25. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Ou seja, x é mais ou menos 5. Veja, todos eles vai dar uma raiz positiva ou negativa. Toda vez vai dar mais 3 e menos 3. O outro mais 4 e menos 4. O outro mais 2 e menos 2. O outro mais 5 e menos 5. Tá vendo? Quando tem esse caso aqui, que tem o x ao quadrado, mas não tem o b. O b é 0. Tá vendo? Aí vamos para o outro. Olha para isso. Menos 4x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado mais 9 é igual a 0. Beleza. Passa 9 para o outro lado. Menos 4x ao quadrado é igual a menos 9. Eita, multiplica tudo por menos 1. Vai ficar 4x ao quadrado é igual a 9. Opa, passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 9 sobre 4. Veja que não precisa você dividir, porque você vai tirar a raiz. Então, x fica mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 4. Poxa, aí fica fácil, né? Quem é a raiz quadrada de 9? 3. E a raiz quadrada de 4 é 2. Também ficou mais ou menos 3 sobre 2. Então tem duas raízes. Uma é menos 3 sobre 2 e a outra é mais 3 sobre 2. Olha para esse último agora. 16 x ao quadrado menos 1 é igual a 0. Então ficou 16x ao quadrado é igual a 1. Ou seja, x ao quadrado, o 16 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 1 sobre 16. Então daqui a gente tira que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 16. Tá vendo? E aí você vai ter que tirar a raiz, né? A raiz de 1 vai ficar mais ou menos, né? Raiz de 1 é 1 e raiz de 16 é 4. Então todas essas equações teve uma raiz negativa e uma positiva. Veja, perceba isso. Nesse caso aqui, todas as equações onde não tem o x, tem o x ao quadrado, mas não tem o x, tá vendo? Todas elas na equação ficou uma raiz positiva ou negativa. Naquele outro, onde o b era 0, ficou sempre uma raiz 0, tá vendo? Naquele caso inicial. Beleza, galera? Então é isso. Por favor, estudem isso, tá bom? Estudem isso, é muito importante você saber resolver esse caso. É a nossa primeira aula de equações do segundo grau. Daqui a pouco, depois eu vou fazer a equação completa, beleza? Valeu, galera, até mais.